boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes nessa que é nosso terceiro encontro, terceiro episódio do nosso webinário Descrevendo o Artigo Tecnológico com o professor Gustavo Mota. Eu sou o professor Daniel Armon e nós estamos juntos nessa jornada aqui, discutindo, divulgando e descrevendo, né, os artigos tecnológicos. Esse artigo foi publicado na Hack, é um artigo publicado neste ano, então é um artigo recente, que foi publicado na seção de artigo tecnológico da Hack, que é o título Curtir, Compartilhar e Reagir, captura de tweets para pesquisas e decisões corporativas. Os autores desse artigo são o Jason Zitlag, o Jefferson Lana, o Roberto Júnior e a Rosilene Marcon. Mas eu queria convidar agora, Daniel, para se juntar a gente, o Jason. Jason, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite de participar com a gente aqui dessa apresentação de hoje. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Gustavo e ao professor Daniel pela oportunidade, né, de nós estarmos aqui discutindo o artigo. Meu nome é Jason, como o professor Gustavo já referenciou. Falo aqui de Itajaí, Santa Catarina, e atualmente eu sou doutorando aí no programa de pós-graduação em administração aqui da Univale. Perfeito, Jason. Você fica aqui com a gente, você vai acompanhar para ver se a gente está descrevendo corretamente a audiência do seu artigo, tá bom? O trabalho de vocês eu definiria como tema, né, o monitoramento de mídias sociais. Esse seria um tema, algo abrangente, e que se a gente pegar, já vou até antecipar aí uma coisa que a gente vai falar lá na frente, né? A parte da escrita, quando a gente vai começar a escrever uma introdução de um artigo, o primeiro parágrafo a gente começa falando sobre o tema. E vocês fizeram exatamente isso, né? Vocês falam ali sobre monitoramento. Você fala até de forma mais ampla, até de monitoramento, e vão entrando depois para falar do monitoramento de mídias sociais. Qual é o contexto, né, no qual vocês desenvolveram essa temática? Vocês caracterizaram as mídias sociais como um repositório de informações relevantes para o processo de tomada de decisões estratégicas. Então, é um monitoramento, mas com um contexto específico, que é o do processo de tomada de decisões estratégicas pelas organizações, né? E vocês realizaram uma proposta que, da nossa interpretação, do trabalho de vocês, seria um script para captura de dados capaz de realizar um monitoramento gerencial das mídias sociais. Uma outra coisa que a gente tem feito também por padrão é tentar classificar esse artigo tecnológico de acordo com um editorial publicado também esse ano na Business Horizons, né? O editor, ele classificou os artigos publicados lá em 3 grandes grupos, né, que ele chama de orientação passada, orientação presente e orientação futura. A orientação do trabalho de vocês, de acordo com essa classificação do Gregory Fisher, eu entendi como orientação presente, em que se detalha os desafios que as organizações enfrentam e busca soluções por meio da aplicação da teoria acadêmica existente. Então, qual foi o ponto de partida para vocês, né? Vocês identificaram problemas de negócios atuais, ou seja, a falta de disponibilidade de histórico dos dados, né, de dados históricos, que é um problema ainda não resolvido, apesar de você ter mesmo comentado, de alguns scripts que permitem, em parte, esse trabalho, mas não da forma como vocês realizaram. Aí vocês partiram para uma abordagem que foi a combinação de perspectivas e teorias acadêmicas existentes para desenvolver uma prescrição para os problemas, para o problema identificado. E a contribuição foi uma abordagem inovadora, um script prático e acadêmico, ou seja, ele não estava descolado, vocês não fizeram algo sem um embasamento, né, acadêmico, tinha base acadêmica, base teórica. Então, vocês estavam propondo algo embasado para resolver tais desafios, os desafios de negócios, né? E aí, então, em homenagem a seu coautor, eu tentei personificar essa audiência, chamando ela de Jefferson. E imaginei o Jefferson como um gestor e que, como informação
complementar, né, ele é uma pessoa preocupada com a definição estratégica, assim. Então, ele não está preocupado somente com dados para tomada de decisão tática, né, ele quer pensar estrategicamente a organização. E aí, a partir disso, eu comecei a tentar extrair do material de vocês respostas àquelas perguntas. Bom, Jason, como seria o uso desse Canvas? Na verdade, seria o seguinte, se você estivesse na fase de construção do seu artigo, eu ia dizer assim, Jason, pega esse material aqui e responde essas perguntas antes de você escrever. E quando você estiver escrevendo, você recupera essas respostas, as perguntas, construindo o seu artigo. Eu imagino, Jason, que vocês não usaram essas ferramentas para realizar o trabalho de vocês, né? Mas o mais legal é que, mesmo não usando, a gente consegue identificar no material de vocês a resposta a essas perguntas, tá? Depois o Daniel vai ter um monte de pergunta para te fazer, Jason. O Daniel é assim, se você vacilar, se você estiver no ponto de ônibus, ele tem alguma pergunta, nem que seja que horas são, que hora o próximo ônibus passa, né? Mas, enfim, daqui a pouco ele vai te fazer pergunta aí. Perfeito. Mas o que eu percebi, Jason, né? Tem um momento lá que vocês trazem os dados publicados, né, pela Statista, né, que é um repositório de dados, né, um site, né, com um repositório de dados, que ele disse que em 2021 a base do aplicativo Twitter no Brasil era de aproximadamente 17,46 milhões de usuários, e havia uma expectativa, né, em 2021, de um crescimento para 18,39 milhões em 2025. Né? Daqui a pouco eu vou chamar a atenção mais uma vez para essa referência. E aí, eu entendi que esse argumento que vocês colocaram no trabalho de vocês era um argumento que estava assim, o Jefferson lá, qual é a necessidade dele? É estar aonde o povo está. Então, ele é gestor dessa empresa e ele precisa dos dados porque as pessoas estão ali. Então, eu preciso estar do lado ouvindo o que elas estão falando. Né? Depois, vocês... Espera aí que eu tenho que tentar tirar um aqui. Depois vocês trazem num outro trecho do artigo, até fazer um outro parêntese aqui, tá, Jason? Na verdade, o trabalho de vocês, o texto de vocês, ele tem várias referências que eu poderia trazer. Inclusive algumas que reforçam mais uma ideia, trazem mais, complementam algumas ideias. Eu fui de forma mais sintética aqui, trazendo as informações, né? Mas vocês afirmam lá que as empresas acompanham como o público interage e reage a determinados temas em seus canais digitais. Então, uma outra necessidade do Jefferson aí seria acompanhar seu público-alvo, tá? E, mais à frente, vocês vão descrevendo, né, de forma mais ampla, os usos, né, que as empresas fazem das mídias sociais. Então, as mídias sociais foram utilizadas pelos gestores inicialmente para fins de marketing, posteriormente as organizações passaram a usar essas ferramentas principalmente para transmitir a sua imagem idealizada, e esse meio de divulgação vem ganhando popularidade e sendo cada vez mais utilizado em operações regulares por muitas empresas. O que eu entendi? Eu entendi que, na verdade, esse uso das mídias sociais estava se tornando cada vez mais estratégico, que é o que vocês abordam, né, com bastante frequência no trabalho. Bom, dado isso, eu fiquei satisfeito, né, com essas 3 respostas aí às necessidades da audiência, e eu parti para... desculpa. Eu parti, mas antes de mostrar para onde eu parti, deixa eu só chamar a atenção sobre a referência que vocês usaram, né? Vocês usaram a referência do Statista, que não é uma referência acadêmica clássica. E toda vez que a gente vai falar sobre escrita de artigo tecnológico, a gente apela para isso. Na argumentação, na contextualização, é importante, sim, a gente trazer justificativas teóricas, trazer demonstrações científicas da importância daquela temática, mas também se torna importante a gente trazer dados e fatos do mundo real, mostrar que o mundo das organizações, o mundo das empresas, o mundo social, ele também demanda avanços científicos e tecnológicos. Né? E vocês fizeram isso, né? Vocês trouxeram lá
uma perspectiva de usuários do Twitter a partir desse repositório aí, que é o Statista, né? Então, vocês trouxeram fatos e dados do mundo real. Mas avançando mais um pouquinho, eu tentei responder a segunda pergunta, a partir do trabalho de vocês, que seria, quais os problemas enfrentados, então, pela audiência? Isso aí é o Jefferson lá atrás, tentando responder. E aí tem um trecho no trabalho de vocês que fala que, para a coleta de dados, a atual API, que é o aplicativo, né, que corre dentro das redes sociais, do algoritmo dentro das redes sociais, ele limita o número de tweets coletados, o que impossibilita estudos que demandam dados históricos de organizações. Então, o problema enfrentado pela audiência, na verdade, era obter dados históricos das mídias sociais. Vocês inclusive, colocam, né, houve um marco, houve um ponto de ruptura. 2018, uso dos dados nas eleições dos Estados Unidos, vocês trazem, inclusive, a questão do uso também nas eleições do Brasil, e questionamentos sobre a disponibilidade irrestrita desses dados, pressionando as mídias sociais a adotarem uma postura mais conservadora em relação à disponibilidade dos dados, né? E aí isso gerou um problema. Então, você traz um contexto que eu acho que é um contexto muito atual. Por isso, Jason, que lá atrás, quando eu fui tentar classificar o trabalho de vocês como orientação passada, presente ou futura, eu achei que ele estaria muito mais com orientação presente, né? Se fosse algo que sempre foi assim, desde que nasceu, as mídias sociais, elas tinham esse problema, talvez a gente pudesse trabalhar com orientação passada, né? Buscar nas referências o que é que a gente pode desenvolver para resolver esse problema que ninguém conseguiu resolver ainda. Mas como é algo mais atual, mas que não gera necessariamente implicações para os negócios no futuro, é algo que você já pode oferecer uma solução, eu imaginei essa orientação presente, tá? Só para explicar aí. Então, com isso, eu acho que eu conseguiria responder, na verdade, o Jefferson conseguiu responder essa questão aí de qual o problema que o Jefferson, né? Qual o problema que o Jefferson enfrenta? Obtenção de dados históricos das mídias sociais. E aí, avançando mais um pouco, a gente tem um outro trecho do texto de vocês que fala: a limitação das plataformas no acesso aos dados requer de pesquisadores e gestores formas alternativas que realizem o processamento, sistematização e gestão desses dados. Então, qual a expectativa, né, do Jefferson? A expectativa do Jefferson seria processar, sistematizar e gerir dados históricos. E dessa forma, Jason, eu chegaria a esse canvas preenchido aqui. Você concorda com ele, Jason? Perfeito, professor, com certeza. E a sistematização aqui das informações, o Canvas ele ajuda muito, né? Olhando, como o professor colocou, o processo inverso, né? E até nos ajuda talvez, e confesso ao professor que questões que o professor está colocando realmente nós não tínhamos pensado inicialmente, mas que com essa visão aqui a gente consegue ter, né? Esse olhar aqui sobre especialmente a necessidade, problema e expectativa, né? Mas eu vou chamar a atenção agora do pessoal que está nos assistindo de mais uma coisa. Eu não sei se vocês repararam, mas quando eu mostrei a primeira vez o Canvas não preenchido, na cabeça dessa persona aí, não tinha o número 1. E nesse, eu acabei inserindo esse número 1, né? Por que será? Na verdade, é porque a parte final que eu retirei do texto de vocês para responder às expectativas, ela já mostra, na verdade, que vocês selecionaram 2 públicos-alvo, né? E aí também não poderia fazer homenagem ao Jefferson sem fazer homenagem à minha grande amiga Rose. Então, acabei colocando aqui como a segunda persona a Rose, que é uma pesquisadora e que ela tem uma informação adicional aí, ela é uma pessoa que está sempre antenada com as discussões online, tá? Mas, Gustavo, pode isso? Está dentro da regra? Podemos definir mais de um público como audiência?
Eu vou pedir para que todo mundo, inclusive você, Jason, deixe essa pergunta no ar, né? Vamos tentar responder ela daqui a pouco. Vamos começar, então, a responder as perguntas que seriam agora relacionadas à Rose e não mais ao Jefferson. Então, quais as necessidades da Rose? Eu retirei um trecho lá que diz o seguinte: o entendimento das ações e reações das pessoas sobre determinado tópico, né? A importância disso. Então, a Rose, como uma pesquisadora, ela percebe a necessidade de compreender os fenômenos sociais a partir das relações online, né, dentro da mídia social. Mais do que isso, dada a relevância das mídias sociais para as pesquisas no campo organizacional, torna-se crucial seu entendimento. Então, não só nas relações pessoais, mas também acompanhar as ações organizacionais. Então, a Rose, por ser uma pesquisadora da área de gestão, ela também está preocupada com as ações organizacionais dentro das mídias sociais. E, por fim, vocês falam de autores, né, de um trabalho de 4 autores, que eles estudaram por meio do Twitter os principais tópicos e mudanças nas preocupações das pessoas acerca da pandemia de Covid-19. Vocês, na verdade, fizeram vários outros exemplos de pesquisas usando as mídias sociais, o Twitter, e acho que vocês estavam muito foco no Twitter, né? Mas, enfim, vocês mostraram vários. Esse é só um que eu trouxe aqui. Mas é um que demonstra que uma outra necessidade da Rose é usar as mídias sociais como fonte de dados. Então, ela quer compreender fenômenos sociais, ela quer acompanhar as ações organizacionais e quer ter a mídia social ali como uma fonte de dados, tá? E aí, avançando, qual o problema enfrentado pela Rose? Eu estou chamando da Rose para a gente diferenciar do Jefferson, tá? Tem um trecho no trabalho de vocês que fala que para a coleta dos dados, a atual API limita o número de tweets coletados, o que impossibilita estudos que demandem dados históricos de organizações. É o mesmo problema que o Jefferson enfrenta. Ela precisa obter dados históricos das mídias sociais. E, avançando mais um pouco, a expectativa dela é a mesma expectativa do Jefferson, né? A limitação das plataformas no acesso aos dados requer de pesquisadores e gestores, da Rose e do Jefferson, formas alternativas que realizem o processamento, sistematização e gestão desses dados. Então, a resposta às expectativas da Rose é a mesma resposta às expectativas do Jefferson: processar, sistematizar e gerir dados históricos. Então, o que a gente tem comparando o Canvas que a gente construiu para a Rose com o Canvas que a gente construiu para o Jefferson? A gente tem que os problemas e as expectativas são similares. Eu acho até que eu poderia falar que eles são, dentro da minha interpretação, iguais. Eu estou passando. Aqui é o Jefferson, aqui é a Rose. Aqui é o Jefferson, aqui é a Rose. E a gente vê que, propositalmente, eu construí as respostas, né, das 2 últimas perguntas no mesmo modelo gráfico aqui, para que a gente não tivesse qualquer mudança ali. E aí, isso nos ajuda, Jason, a responder aquela pergunta que eu pedi que você deixasse no ar e que todos os nossos ouvintes hoje também deixassem no ar. Posso escolher mais de um público-alvo como audiência para o meu artigo se a sua resposta aos problemas e a expectativa for a mesma, ou seja, se o que você entrega se a entrega do seu artigo, ela resolve os problemas e atende às expectativas, mesmo tendo necessidades diferentes, de pessoas que têm necessidades diferentes, sim, você está, na verdade, entregando o mesmo produto para 2 públicos diferentes. O que os torna diferentes? As necessidades específicas deles são diferentes. E vocês trataram isso com bastante propriedade no trabalho de vocês, no artigo de vocês. Vocês trataram quais são as necessidades, está bem logo no início do trabalho de vocês, que estão contextualizando, quais são as necessidades que os gestores têm, quais são as necessidades que os pesquisadores têm, específicas, né, de cada um. E depois vocês oferecem as soluções.
E você acha que esse modelo ele se ajustou ao processo de vocês? Não, primeiro, professor, obviamente é parabenizar o trabalho aqui, né? A utilização do Canvas, ela é sensacional, e a proposição dessa discussão dos dois públicos, ela é de suma importância, né? E mais uma vez aí parabenizar aí os professores pelo tema e pelo debate. Parabéns a vocês aí pelo trabalho de vocês, toda sorte para vocês, e mais uma vez, muito obrigado. Daniel, muito obrigado a você também pela parceria de sempre. Um grande abraço e uma boa noite para vocês. Eu que agradeço, Gustavo, também a simpatia, né, e a colaboração do Jason aqui nesse processo. Obrigado, viu, Jason? Boa noite a todos, boa noite a você aí em todo o Brasil, e especialmente aqui ao nosso colega Jason. Muito obrigado, professores. Foi muito, muito legal e muito produtiva essa nossa conversa aqui. Muito obrigado a todos aí.